Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria seria palco de uma importante palestra para tratar sobre reforma tributária, evento que seria ministrado pelo consultor do SEBRAE, na pessoa de Emanuel Medeiros, ele da agência da jurisdição da cidade de Caicó. Pois, lamentavelmente, por falta de público, ou seja, por falta de participantes, a palestra não foi concretizada na noite de ontem aqui nesta cidade. A nossa reportagem conversou com o agente municipal de desenvolvimento na pessoa de Ramon Ramos de Araújo sobre as consequências e o motivo da não realização da palestra. O evento foi remarcado para o mês de maio, conforme agendamento junto à agência do SEBRAE da cidade de Caicó. Olá, meu nome é Ramon. Então, hoje vai acontecer aqui em Serra Negra do Norte uma palestra sobre reforma tributária, o que muda na sua empresa, né, com o consultor Emanuel do SEBRAE. E aí, hoje nós tivemos um número considerável de inscritos no nosso formulário, porém no comparecimento tivemos uma baixa adesão. Então, devido a isso, a gente achou melhor adiar para a semana do MEI, que acontece no mês de maio, a gente encaixar essa palestra também na semana do MEI. Quem seria o palestrante? O palestrante continua sendo Emanuel Medeiros, que é o consultor do SEBRAE. Fica nova data marcada aqui no mesmo local, a Casa de Cultura Popular? Isso, a Casa de Cultura Popular é nossa parceira já há algum tempo da Sala do Empreendedor, e aí todas as nossas atividades elas acontecem aqui na Casa da Casa de Cultura. Então essa atividade, né, que foi realocada agora para nova data, posteriormente a gente vai divulgar nas redes sociais, ela vai acontecer também aqui na Casa de Cultura, juntamente com outras, como por exemplo nossos outros parceiros, que é a Desenvolve RN, que é a Cicobi Potiguar, que também a gente está trazendo aí agora muitas ofertas de crédito para a população daqui do nosso município, e assim sucessivamente. Para os temas que seria abordado? Para hoje seria abordar a reforma tributária, o que é que vai mudar nas empresas, como por exemplo os novos impostos que surgiram e também os que estão sendo extinguidos. Por exemplo, ISS, que era um termo que a gente utilizava para imposto sobre serviço, ele agora muda e passa a se chamar CBS, que se chama com nova nomenclatura. Então é interessante que o nosso empresário ele tenha uma gestão estratégica, saiba o que é que ele está fazendo, para que aí ele possa também ter tanto um rendimento melhor, quanto evitar de pagar tanto imposto ao governo. Eu queria agradecer, Ramon, se você tiver alguma coisa a acrescentar, infelizmente, não aconteceu a palestra, fica para outra oportunidade. Isso, para outra oportunidade, a gente já deixa aqui o convite pessoal participar, e também na oportunidade, a gente já lembra também ao pessoal que nós temos uma Sala do Empreendedor aqui na cidade de Serra Negra do Norte, funciona de 7 às 13 horas da manhã no Centro Administrativo. A gente faz todos os serviços que o SEBRAE já oferece em Caicó nas suas agências, a gente faz aqui no município gratuitamente. Além disso, a gente, como eu mencionei antigamente, a gente tem várias parcerias, e nossos parceiros, eles podem oferecer crédito, podem oferecer gestões financeiras, enfim, várias consultorias também para que vocês possam ter um negócio aí crescendo cada vez mais. Marcha dos prefeitos em Brasília. De 18 a 21 de maio, o prefeito de Serra Negra do Norte, Acácio Santos de Brito, ele estará participando da 27ª Marcha dos Gestores Públicos em Brasília, evento que irá reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários para debater soluções e fortalecer as pautas que impactam diretamente a gestão dos municípios. O tema da 27ª edição trata-se "O Brasil que dá certo nasce nos municípios". A marcha reafirma o protagonismo das administrações municipais na construção de um país mais justo e eficiente. Além de participar da marcha dos prefeitos, Acácio Santos de Brito, ele também irá cumprir uma extensa agenda política e administrativa, visitando os gabinetes dos deputados federais, dos senadores aqui do Rio Grande do Norte e outros órgãos do governo federal, com o objetivo de viabilizar recursos para o município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Certo. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Bom, se alguém chegasse e dissesse que o fracasso absoluto, tipo o cancelamento de uma palestra gratuita no interior do Rio Grande do Norte, consegue explicar de forma milimétrica o motivo pelo qual os prefeitos brasileiros vivem, sabe, com o pires na mão, peregrinando por Brasília. Pareceria um exagero total. Nossa, muito! Mas a verdade é que os ecossistemas econômicos eles são super interligados de formas que a gente raramente percebe no dia a dia.
Então hoje, o nosso mergulho profundo vai analisar um conjunto de fontes assim fascinantes, que são datadas de 17 de abril de 2026. Exatamente. Temos uma nota informativa oficial e um áudio impecável, de uma reportagem do jornalista Donaldo Nazaro Serra. E o foco de todo esse material é um microcosmo extremamente revelador, que é a cidade de Serra Negra do Norte. E o que torna essa documentação tão rica para nossa análise de hoje é justamente a escala da coisa toda, né? Como assim? Bom, quando a gente estuda macrotendências econômicas, sei lá, tipo reformas tributárias complexas ou pacto federativo, a gente tem o costume de olhar para aqueles gráficos gigantes de bilhões de reais. Os números grandes. Exato, mas é no município de pequeno porte, na cidade pequena, que a teoria econômica tromba com a calçada da rua, sabe? A missão da nossa análise detalhada hoje é entender os desafios que são reais, estruturais mesmo, tanto da gestão pública quanto do empreendedorismo local. Perfeito. Então a gente vai direto ao ponto que motivou a reportagem do Donaldo, né? Que é um evento que, ironicamente, nunca aconteceu. Pois é, a palestra fantasma. A famosa palestra fantasma, exato. Olha só, a Casa de Cultura Popular Osvaldo Lamartine de Faria, que é um espaço super tradicional lá em Serra Negra do Norte, estava, contudo, preparadinho para sediar uma palestra técnica. E o título era Reforma Tributária, o que muda na sua empresa. Um tema denso. Muito denso. E o palestrante convidado era o Emanuel Medeiros, um consultor do Sebrae, da agência do município vizinho, que é Caicó. E não era só um tema genérico, né? A gente está falando sobre a transição do sistema tributário, mais especificamente a morte daquele antigo ISS, o Imposto sobre Serviços. Isso, para a adoção da nova CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E isso é fundamental, porque essa não é tipo uma daquelas palestras motivacionais onde o cara fala para você pensar positivo, sabe? Não tem nada de coach aí. Nada, é uma questão puramente de sobrevivência contábil. E, bom, só para quem nos escuta entender o peso disso, o ISS era um imposto municipal. Ele era cobrado ali na ponta. Bem direto, né? Super direto. O prestador de serviço ia lá, emitia a notinha dele e pagava uma alíquota simples sobre aquele valor e pronto. Acabou. Tá, mas aí entra a CBS. Aí entra a CBS e muda completamente a mecânica do jogo. A nossa fonte relata os impactos práticos disso, porque a CBS unifica tributos num modelo de valor agregado, ou seja, a tributação passa a ser não cumulativa. E o que significa, na prática, para o cara lá da ponta? Significa que o empresário vai precisar rastrear os créditos dos insumos que ele comprou para poder abater isso do imposto que ele vai ter que pagar na hora de vender o serviço ou o produto dele. Nossa, complica muito. Muito. Então, pega o exemplo do dono da oficina mecânica. Se ele não souber registrar o crédito daquela peça que ele comprou no fornecedor, lá no final do mês ele vai acabar pagando imposto dobrado. Caramba, então, é literalmente deixar dinheiro na mesa por falta de gestão estratégica. Exatamente. O dinheiro evapora. E sem julgamentos políticos sobre a reforma em si, a matemática é essa, é neutra. Se não souber gerir, perde margem. E o objetivo da palestra era exatamente esse, né? Ensinar o empresário local a otimizar esses rendimentos e não ser, engolido por um modelo tributário novo que exige uma precisão de contabilidade europeia numa realidade, assim, de pequenos comércios brasileiros. Exato. Uma adaptação difícil. E aí vem o choque de realidade que foi relatado pelo agente municipal de desenvolvimento, o Ramon Ramos de Araújo, porque o município abriu as inscrições antecipadas através de um formulário online, né? E olha que loucura, o engajamento digital foi um sucesso absoluto. Pois é. Dezenas de pequenos empresários foram lá, preencheram os dados, confirmaram presença, mas aí chegou a noite do evento. E o que aconteceu? A adesão presencial foi tão baixa, mas tão baixa, que eles precisaram simplesmente cancelar a palestra. E aí tiveram que empurrar a pauta para maio para acontecer durante a semana do MEI. Nossa, e isso nos leva a analisar muito a fundo o comportamento desse microempreendedor, né? Porque o formulário online todo preenchido prova uma coisa. Prova que o dono do pequeno negócio tem plena consciência do perigo que ele está correndo. Sim, ele sabe que a água vai bater. Ele sabe que a reforma tributária está ali batendo na porta e que ele não entende nada dessa nova sopa de letrinhas da CBS.
Então, o diagnóstico do problema existe na mente do empresário. A intenção de se capacitar também é muito real. Cara, é a clássica energia de quem assina aquele plano anual da academia logo na primeira semana de janeiro. Nossa, perfeito. Sabe como é? A pessoa compra o tênis caro, paga a matrícula o ano todo, jura que agora vai mudar de vida, vai ficar fitness, mas aí na segunda-feira começa a chover, o pneu fura, acontece alguma coisa e a academia fica vazia. Sim, é a velha intenção versus a prática. E o formulário cheio e a sala de cultura vazia mostram que, o cérebro do empresário até quer ir, mas a rotina dele não deixa. E eu fico pensando, por que empresários que sabem muito bem que vão sangrar dinheiro com esses impostos, eles simplesmente ignoram esse bote salva-vidas ali na frente deles? É que a sua analogia da academia é muito boa, mas o cenário desse pequeno empresário é ainda mais severo, sabe? Como assim? Pensa bem, na academia a penalidade por você faltar é só não entrar em forma ou perder um dinheirinho ali. A barriguinha continua lá. Isso. Mas para o pequeno comércio, a penalidade por não entender isso é a falência. A porta fecha. Então, a ausência dele na palestra não é preguiça, não é falta de vontade. É um sintoma daquilo que a gente chama de a tirania do urgente. A tirania do urgente. Adorei esse termo. É, a impossibilidade matemática de você pausar a operação diária. Imagina o dono de uma pequena mercearia ou aquele pedreiro que atua como microempreendedor individual, o MEI. Ele muitas vezes desempenha, todas as funções corporativas da empresa ao mesmo tempo. É o famoso exército de um homem só. Exato, ele é o departamento de compras, ele é o vendedor, é o analista financeiro e também é a equipe de limpeza que varre a loja no final do dia. E aí, depois de 14 horas trabalhando de pé, a gente exige que esse indivíduo tenha, largura de banda cognitiva para sentar numa cadeira lá pelas 8 da noite e tentar decifrar o que é a não cumulatividade da CBS. Nossa, não tem como, né? A urgência de pagar o boleto do fornecedor, que já vence no dia seguinte de manhã, esmaga totalmente a importância de aprender sobre imposto que vai ser cobrado lá no semestre que vem. O oxigênio acaba antes, a pessoa está tentando só respirar no dia de hoje. E isso nos leva à próxima peça gigante dessa engrenagem municipal. Porque se o modelo de um evento noturno, assim, pontual, falha porque o público-alvo está simplesmente exausto demais para participar. O que é totalmente compreensível. Sim, super compreensível. Então a gestão pública precisa mudar a abordagem, né? E a solução que Serra Negra do Norte encontrou lá foi criar um ecossistema de apoio que funciona no quintal do empresário, no horário em que ele precisa. Eles institucionalizaram a presença desse suporte através da Sala do Empreendedor. E esse é um conceito muito forte em termos de desenvolvimento local. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem está ouvindo a gente e gosta de gestão pública. Com certeza. Porque, de acordo com o relato do próprio agente municipal, o Ramon, essa estrutura da sala opera ali no centro administrativo de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde. Um horário bem acessível, né? Sim. E eles usam a mesma casa de cultura popular, sabe, o mesmo lugar onde a palestra lá acabou fracassando, eles usam para sediar os atendimentos mais amplos. E o grande trunfo, na minha visão, dessa sala do empreendedor é justamente o que ela tenta evitar. O objetivo é oferecer aos cidadãos lá de Serra Negra do Norte os mesmos serviços de capacitação e crédito que eles só iam encontrar se tivessem que viajar até aquele polo regional, que é a cidade de Caicó. Exato. Eles eliminaram completamente o custo de deslocamento e a perda de tempo também, né? E não é só um balcãozinho de informações da prefeitura, sabe? Um lugar só para tirar dúvida de alvará. De jeito nenhum, a estrutura é pesada. Sim, eles trouxeram uns pesos pesados para dentro dessa sala. O Sebrae, por exemplo, ele atua ali com toda a parte de consultoria de gestão e finanças, a agência estadual, a Desenvolve RN, entra forte com as ferramentas de fomento e ainda tem o Sicoob. Que fecha o ciclo, né? Exato. O Sicoob oferece soluções financeiras diretas e linhas de crédito. É como se fosse um pronto-socorro corporativo, de portas abertas. Se o negócio do cara está infartando ali no fluxo de caixa, ele entra na sala e sai com remédio financeiro e também com uma terapia de gestão. Essa presença simultânea, tipo do Sicoob, da Desenvolve RN, do Sebrae, no mesmo espaço físico, é o que transforma uma simples iniciativa burocrática numa política econômica real de fato. Concordo.
Mas, e sempre tem um mais. É vital a gente observar as armadilhas dessa estrutura toda, sabe? Ah, sim, exato. A gente precisa tensionar isso um pouco. Porque a gente acabou de estabelecer ali atrás que o empresário não tem tempo nem tem energia para ir numa palestra sobre a CBS para salvar o próprio negócio. Isso, a gente viu isso com o formulário. Então, diante desse desengajamento meio crônico que rola, até que ponto construir esse pronto-socorro, cheio de linhas de crédito e consultoria gratuita, garante realmente o sucesso? Oferecer a infraestrutura é o suficiente? Então, se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe que ter a infraestrutura é uma condição necessária, claro, mas não é de forma alguma uma condição suficiente. Como assim? Na verdade, oferecer um acesso muito facilitado a crédito, seja por meio da Desenvolve RN ou do Sicoob, mas sem ter a contrapartida rigorosa de uma educação financeira, isso pode ser um acelerador de tragédias. Nossa, um acelerador de tragédias. Achei forte, mas faz sentido. Faz, pensa bem, vamos voltar naquele mecânico que a gente citou? O cara que não entende a nova carga tributária da CBS porque ele simplesmente não pôde ir à palestra? Tá, o mecânico exausto. Como ele não sabe abater os créditos da nova lei, a margem de lucro dele começa a derreter mês a mês e ele não entende por que está faltando dinheiro no fim do mês. A conta não fecha e ele não sabe o porquê. Exato. Então o que ele faz? Ele vai até essa sala do empreendedor, porque é fácil estar ali perto, e pega uma linha de crédito com umas taxas bem atrativas só para conseguir cobrir a folha de pagamento daquele mês. E aí ele usa o empréstimo para tapar um buraco que a falta de gestão dele continua cavando todos os dias. O dinheiro entra hoje na conta e evapora amanhã. Perfeito, é exatamente isso que acontece. E agora ele não só tem aquele problema original da margem de lucro que está corroída pelo imposto, mas ele também tem uma nova dívida que cobra juros. E é por isso que dinheiro sem gestão não é investimento. É só um passaporte mais rápido para a insolvência. Ele só acelera a falência, nossa. Sim, e é por essa exata mecânica de causa e efeito que o Sebrae é a âncora fundamental de toda essa sala do empreendedor. Ah, entendi. Porque o capital entra, mas o conhecimento tem que segurar. Exato! O capital que é oferecido por essas instituições financeiras, ele financia a expansão, ele dá fôlego. Mas é a consultoria que vai impedir o desperdício. O desafio diário ali do agente de desenvolvimento, como o Ramon, é convencer aquele empresário cansado a tomar o remédio super amargo da revisão de planilhas de custo antes de aceitar aquele alívio imediato do dinheiro pingando na conta. Isso deve ser um trabalho de formiguinha gigante, né? Tentar alterar uma cultura inteira focada no curto prazo. E detalhe, manter esse pronto-socorro todo funcionando não sai barato? Ah, não sai mesmo. Essa estrutura de suporte local custa muito dinheiro. Requer infraestrutura pública, exige salários, manutenção de tudo. E é bem aqui que o nosso mergulho sai da escala municipal e colide de frente com o macrocenário brasileiro. A gente muda de lente agora. Porque a prefeitura não consegue financiar e nem expandir esse ecossistema todo apenas com a arrecadação da sua própria cidade, né? A liderança local precisa ir buscar recursos lá fora. E isso nos leva diretamente à agenda do prefeito, o Acácio Brito, que, segundo as fontes, já está de malas prontas para o Planalto Central. Exatamente. O áudio do Donaldo Nazaro Serra lá detalha que, entre os dias 18 e 21 de maio, o prefeito de Serra Negra do Norte vai estar em Brasília. E o destino dele é a 27ª Marcha dos Gestores Públicos, aquele evento monumental que todo mundo conhece como a Marcha dos Prefeitos. Aquele evento que basicamente paralisa a capital federal inteira, né? Sim, é uma loucura. São milhares e milhares de prefeitos, vices, vereadores, secretários invadindo de vez a esplanada dos ministérios. E o tema do evento, desse ano em particular, é profundamente sugestivo. A faixa diz: o Brasil que dá certo nasce nos municípios. Um tema muito forte. Muito. O objetivo oficial que eles colocam lá é debater eficiência e reafirmar esse protagonismo local. Mas a gente sabe que a agenda real, a agenda super prática do prefeito é peregrinar. Peregrinar por todos os gabinetes dos deputados e senadores da bancada potiguar e bater na porta dos órgãos do governo federal para tentar captar novos recursos e investimentos. Ele precisa levar esse dinheiro de volta para a Serra Negra do Norte, de alguma forma. Sim, senão a conta da cidade não fecha. Mas e aí, como é que essa peregrinação toda, essa burocracia lá em Brasília, acaba afetando a realidade de quem está lá na ponta? O que tudo isso significa no fundo?
Isso levanta uma questão importante, né? A mecânica de toda essa viagem do prefeito expõe a espinha dorsal de como o Estado brasileiro funciona na prática. Tem uma ironia monumental nesse tema de que o Brasil que dá certo nasce nos municípios. Sim, a frase é linda, mas... Porque a riqueza, o dinheiro de fato, ele é gerado lá no chão da fábrica, no balcão da mercearia do seu João, na prestação de serviço local lá da oficina. Mas o nosso Pacto Federativo Brasileiro desenha um fluxo financeiro que é completamente invertido. E para visualizar isso de forma bem clara, quem acompanha a gente pode imaginar que o nosso pacto federativo se comporta quase como um modelo meio abusivo de franquias, sabe? Adoro essa analogia da franquia, explica aí. Pensa assim, a cidade é como se fosse uma filial de uma grande rede de fast food. E a filial trabalha muito, trabalha de segunda a segunda, atende todo mundo, frita os hambúrgueres, lida com as reclamações na porta. Sua camisa todo dia. Exato. Mas aí chega no fim do mês e pelas regras dessa matriz, que nesse caso seria o governo federal, a maior parte do lucro vai direto lá para a conta central da matriz em Brasília. Uhum. E aí quando o gerente dessa filial, que seria o prefeito, ele precisa consertar o teto que está vazando na loja, ou precisa expandir a sala do empreendedor, ele não pode simplesmente usar o dinheiro do próprio caixa da cidade. Ele tem que comprar uma passagem, voar milhares de quilômetros até a sede da empresa e literalmente bater na porta dos diretores, implorando para que uma fração, um pedacinho daquele lucro que ele mesmo ajudou a gerar, seja devolvido em forma de, sei lá, emenda parlamentar ou de um convênio. Essa analogia ilustra muito bem o estrangulamento municipal que a gente vive. Porque, olha, desde a Constituição de 1988, os municípios brasileiros foram recebendo cada vez mais obrigações constitucionais diretas. Sabe que Isso cai no colo da prefeitura. tudo. É a prefeitura que tem que garantir a escola infantil, é a prefeitura quem cuida da coleta de lixo, da manutenção das estradas de terra vicinais, do funcionamento daquela atenção básica de saúde, do postinho. Uhum. Então as obrigações foram totalmente descentralizadas para os prefeitos, só que a arrecadação financeira foi hipercentralizada lá na União. Os impostos de maior volume, que dão mais dinheiro, eles ficam retidos no topo da pirâmide. E o resultado prático disso na vida real? O resultado prático é que a imensa maioria dos municípios brasileiros não tem viabilidade financeira própria. Eles simplesmente são estruturalmente dependentes dos repasses do governo, tipo o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e daquelas emendas que os deputados liberam lá em Brasília a conta-gotas. Nossa. Então, no fim das contas, quando o prefeito Acácio Brito entra no avião e vai lá para a Marcha dos Prefeitos, ele está fazendo rigorosamente a mesma coisa que o dono da padaria da cidade dele faz quando caminha ali até a sala do empreendedor para pedir crédito na Desenvolver RN. É exatamente a mesma coisa. A escala é diferente, mas o desespero é o mesmo. Sim. Ambos são gestores operando ali no limite extremo dos orçamentos deles. Ambos perceberam que as regras do jogo não permitem que eles cresçam apenas com aqueles recursos orgânicos que eles já têm na mão. Exato. O empreendedor lá da ponta precisa da linha de crédito do Sicoob porque ele não entende como precificar a nova CBS e o caixa não fecha. E o prefeito precisa da emenda do deputado lá em Brasília porque esse pacto federativo drena toda a arrecadação da cidade. E aí é um sistema onde a base, que trabalha o tempo todo, sustenta o topo, mas de um jeito paradoxal, precisa ficar pedindo esmola para sobreviver no dia a dia. E olha, é isso que amarra todas as pontas da nossa análise de hoje. Porque as fontes que estão documentando esse dia 17 de abril, lá em Serra Negra do Norte, elas não estão contando só a história de uma cidadezinha do Seridó Potiguar. Sim, a história é muito maior. Elas diagnosticam uma falha sistêmica do desenvolvimento brasileiro. Nós exigimos o tempo todo que a ponta da cadeia se adeque a processos de uma alta complexidade, tipo um sistema tributário de valor agregado, sem nem considerar a realidade exaustiva desse microempreendedor que não tem nem tempo de dormir. É o cara que trabalha 14 horas por dia. Isso. E para tentar amenizar um pouco a pancada disso, o município vai lá e cria uma infraestrutura de apoio super valiosa, mas que custa bem caro aos cofres públicos. Uhum. E aí não tem dinheiro para pagar. Exatamente. E para pagar essa conta final, o gestor local precisa entrar numa roda viva burocrática absurda,
viajando para a capital do país toda hora para tentar recuperar, né, os recursos que, ironicamente, nasceram ali mesmo na cidade dele. E olha, essa interdependência é brutal e ela é muito ineficiente. E para quem nos acompanha agora, eu diria que a reflexão mais importante aqui não é só sobre os detalhes políticos chatos de uma cidade específica, mas sim sobre como a gente opera em ambientes que são desenhados dessa forma, sabe? Perfeito. Porque a mecânica que governa a pequena cidade, o Estado e a União é exatamente a mesma que governa grandes corporações e mercados globais. A tensão entre o centro de poder, que dita todas as regras macroeconômicas e retém a grana, e a periferia, que executa ali o trabalho sujo e lida com a falta de caixa todo dia, isso está em todo lugar, cara. Com certeza, o sucesso, quer seja de um prefeito negociando no Congresso Nacional, lá em Brasília, ou até de um soldador lá na cidade pequena decidindo se ele deve ou não buscar uma orientação na Casa de Cultura Popular, esse sucesso depende muito da capacidade de leitura do ambiente. E como funciona essa leitura? É preciso entender as forças que estão vindo de cima, né, as regras, e mapear os recursos que estão disponíveis ali do lado e ter aquele pragmatismo de saber exatamente quando é necessário você transcender o seu próprio ambiente para buscar oxigênio lá fora. Porque a complexidade do mundo real, a gente sabe, ela não perdoa quem ignora as regras do jogo. Ah, não perdoa mesmo. E essa tal capacidade de leitura de que você falou nos deixa com um pensamento final muito intrigante para ecoar na cabeça de quem está ouvindo depois que a nossa conversa aqui acabar. Vamos lá. Porque, veja bem, todos nós ouvimos de forma exaustiva aquele discurso bonito de que o verdadeiro motor econômico de uma nação são os pequenos negócios, que são as dinâmicas locais de desenvolvimento. Sim, a frase de efeito do evento, né? O Brasil profundo que dá certo. Exato. No entanto, na prática, a gente insiste em sobrepor umas camadas colossais de complexidade em cima justamente de quem está lá na base puxando a carroça. A gente desenha uma nova CBS inspirada, sabe, em modelos europeus maravilhosos para tentar trazer uma eficiência nacional, mas a gente aplica essa mesma regra pesada sobre aquele mecânico que trabalha 14 horas por dia e não tem nem dinheiro para pagar um contador. É o peso todo nas costas dele. Sim. E a gente também exige todo o planejamento e independência das cidades pequenas, mas mantém esse pacto federativo super arcaico, onde o prefeito tem que gastar um tempo precioso e dinheiro público voando de avião para Brasília para pedir, olha só, o próprio dinheiro da cidade dele de volta. É o paradoxo total. E aí fica a pergunta, até que ponto a complexidade estrutural enorme que nós criamos com a desculpa linda de organizar e promover o desenvolvimento não é, na verdade, a principal âncora que sufoca a inovação justamente de quem trabalha lá na ponta da linha? Olha, é uma reflexão pesada. Porque, no fundo, nós cobramos a agilidade de uma startup de tecnologia moderna, mas entregamos as regras de um império bizantino para essa galera. E a conta disso tudo, inevitavelmente, chega, né? A conta sempre chega, não tem jeito. E desvendar essas contradições todas é o que torna essencial observar onde a teoria dos livros encontra a calçada da rua na prática. E a todos os nossos ouvintes, continuem questionando as engrenagens ao seu redor, viu? E investigando esses quebra-cabeças complexos que formam a nossa realidade. É isso aí. Um excelente dia a todos e até o nosso próximo Mergulho Profundo. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.